Ajudemos o nosso grupo a continuar nos ajudando. Campanha para a manutenção do grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, do nosso grupo Espírita Francisco Xavier, nossos amigos que nos acompanham no canal virtual, enquanto continuamos nesse distanciamento social. Que bom que estamos aqui conectados a todos os trabalhos da casa e principalmente aos nossos mentores amigos que nos confortam, que nos ajudam, que nos dão força para seguir firmes nessa jornada, né? Fomos convidados para fazer a leitura de um capítulo aqui do Evangelho e nos caiu o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No item 18, instruções dos espíritos, bem e mal sofrer. Lacordaire, Havre, 1863. Quando o Cristo disse bem-aventurados os aflitos, pois é deles o reino dos céus, não estava se referindo àqueles que sofrem de um modo geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam na riqueza ou na miséria. Jesus queria dizer que todos os que sofrem de forma resignada serão recompensados na vida futura. Na verdade, poucos são os que sabem sofrer. Poucos são os que compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta e Deus nos recusa consolações quando nos falta a coragem. A prece é um apoio para a alma. Porém, ela sozinha não basta. É preciso que tenhamos uma fé muito grande na bondade de Deus. Jesus disse muitas vezes que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, pois o fardo é proporcional às forças, assim como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto maior quanto maior for o sofrimento, mas é preciso que sejamos merecedores dela, e é por isso que a vida é cheia de aflições. O militar que não é enviado para a frente de batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona a promoção desejada. Sejam como o militar que não quer o repouso, pois isso enfraquece o corpo e entorpece a alma. Portanto, fiquem satisfeitos quando Deus os enviar à luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida. Algumas vezes é preciso ter mais coragem para enfrentar a vida do que para participar de um combate sangrento. Pois aqueles que se mantêm firmes diante de um inimigo poderá fracassar sob a pressão de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por esse tipo de coragem, ou seja, manter-se firme diante do inimigo. Mas Deus lhe reserva um lugar melhor no mundo espiritual. Quando um motivo de sofrimento ou de contrariedade nos atingir, devemos nos esforçar para superá-lo. Aquele que conseguir controlar os impulsos da impaciência, da raiva e do desespero, poderá dizer com justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode ser traduzido assim: felizes aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua submissão à vontade de Deus. Eles terão na pátria espiritual 100 vezes mais a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. É interessante quando a gente lê o capítulo 5, que fala sobre os bem-aventurados dos aflitos, ele nos remete ao Sermão do Monte, que a gente pode ler na sua totalidade ali em Mateus, no capítulo 5, versículos 4 a 10. Da mesma forma, é um capítulo que está entre que nós precisamos renascer novamente para ver o reino de Deus e o Cristo Consolador. Ou seja, ele não está desamparado. Quando Jesus diz, a todas aquela multidão que estava acompanhando ele naqueles tempos, e quem sabe nós estávamos lá também, nós de repente não tivemos a compreensão total do que foi dito naquele momento. Como também nós não tivemos a capacidade de compreender todas as suas parábolas. Esses dias eu ouvi numa palestra que as parábolas, se a gente analisar matematicamente falando, ele vai de um ponto até um outro.
Então, as parábolas, na verdade, nos permitem que, a cada momento da nossa evolução, a gente consiga entender e compreender as suas verdades. Hoje estamos vivendo o melhor do nosso espírito, né, da nossa condição. E ainda assim, estamos provando o nosso plantio recente ou já distante. As aflições nada mais são do que situações necessárias para que a gente possa continuar esse processo contínuo de evolução. Porque em algum momento a gente não cumpriu com aquilo que foi combinado. A gente deixou de fazer coisas ou fizemos equivocadamente. Nem tudo é errado, não. Nós também evoluímos, nós também crescemos, nós também aprendemos. Mas a gente aprende a reaprender. E cada vez que a gente aprende algo novo, a gente se dá conta que a gente ainda não sabe tudo. E que a gente precisa de novo olhar com novos olhos. E perceber que a gente pode crescer ainda mais. Que a gente pode compreender um pouco mais daquela verdade que é inexorável. Mas que ainda a gente não tem a capacidade de ter a noção. Isso é dito a todo momento no Livro dos Espíritos. Não nos é dado a condição ainda de compreender todas as lições. Mas faz parte dessa jornada. Jesus também nos disse que nós podíamos fazer as mesmas coisas que ele fazia e até mais. Então vamos lá. Faz parte, esse é o processo e essa é a nossa motivação. Mas sim, durante o processo, e a forma que Deus tem, na sua justiça, de nos dar oportunidades, é reencarnar-nos. E é por isso que estamos aqui hoje, reencarnados. Estamos aqui lidando com dificuldades momentâneas que às vezes parecem ser mais difíceis do que a nossa capacidade de compreender e absorver. Mas no texto foi dito que Deus não dá fardos mais pesados que a nossa capacidade de lidar. E o nosso movimento em modificar, e o nosso movimento de querer dar sentido a tudo que nós estamos passando, é que nos vai proporcionar ali na frente o abraço carinhoso de todos aqueles que estão torcendo por nós. No capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que fala sobre as várias existências, né, do Espírito, ali a gente vai encontrar algumas perguntas que diz que a reencarnação, que novas existências, faz parte desse processo contínuo de evolução. E dá sentido o porquê, né, da reencarnação, que é um processo de justiça de Deus, que nos permite temporariamente deixarmos de ter, à luz da consciência, tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Imaginemos se a gente tivesse a oportunidade de ter, né, claramente tudo que nós fizemos. Será que nós teríamos a capacidade de conviver com os nossos familiares? Será que nós teríamos a capacidade de conviver com os nossos amigos? Será que nós teríamos a capacidade de conviver com a gente mesmo? Quais foram os caminhos que nós lidamos? Quais foram os caminhos que nós escolhemos? O que fizemos e deixamos de fazer para hoje, de alguma forma, estarmos sendo provados continuamente e tendo que superar dificuldades que aparentemente não têm sentido? Graças ao estudo do Espiritismo, a gente sabe que nada é por acaso. Que o plantio ocorre, mas a colheita é obrigatória. Quando a gente tem essa dimensão e a gente consegue compreender que tudo que nós fazemos hoje vai refletir ali na frente, e tudo que estamos recebendo hoje faz parte de um passado recente ou distante, não nos importa, a gente começa a se modificar. A gente começa a pensar duas vezes antes de agir, mesmo que ainda seja difícil. Em determinadas circunstâncias, parece que os nossos sentimentos afloram muito mais rápido do que o nosso pensamento, embora o pensamento seja a origem de tudo. Ah, falei. Não pensei.
Na verdade, tudo isso faz parte de um processo de pensamento. O sentimento reflete isso. A verbalização reflete isso. É que a gente ainda não conseguiu dar o equilíbrio necessário entre todos os sentimentos que são latentes dentro da gente. E é por isso que estamos aqui novamente, reencarnados, convivendo conosco mesmo e entre nós, em sociedade, porque não somos, embora sejamos seres únicos, né, mas vivemos coletivamente, porque a necessidade de viver coletivamente facilita o processo de progressão, faz parte da lei de progresso. Nós precisamos melhorar a cada momento, nós precisamos melhorar os nossos pensamentos, nós precisamos melhorar os nossos sentimentos, nós precisamos melhorar a forma que a gente lida um com os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e a próximo como a si mesmo. A oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo nesses momentos difíceis, que é uma aflição, que é uma prova coletiva da humanidade, e ela pega todos, que nem o texto colocou, pega os ricos e os pobres, os felizes e os infelizes. Não tem classe, não tem gênero, não tem nada que diferencie um do outro. Todos nós somos acometidos ao mesmo tempo dessa situação. A diferença é o que nós fazemos de tudo isso. É como nós lidamos com as adversidades momentâneas que cada um vive. Porque além da macro-adversidade, nós temos as micro-adversidades, que começam conosco, que começam com o nosso pensamento, a forma que a gente lida consigo, a forma que a gente passa isso para os nossos próximos, e assim sucessivamente. Como é que a gente sabe se nós estamos melhorando ou não? Um arqueólogo, quando vai fazer uma análise de uma determinada região, de uma determinada rocha, de um determinado espaço, ele vai analisar ali as camadas que foram se acumulando com o tempo. Ele vai detalhando e depurando cada camada e começa a saber o que aconteceu em vários momentos passados. Onde é que está o nosso passado? Está dentro da gente, está com a gente, está nos nossos espíritos, que podem ser visualizados através dos nossos perispíritos. Os arqueólogos dos espíritos têm condições de saber exatamente o que aconteceu com a gente, o que está acontecendo com a gente. E que bom que tudo isso está registrado, porque isso nos dá embasamento, isso nos dá condições de cada vez mais, opa, eu já passei por isso, eu já senti isso, eu já experimentei isso, eu já vivenciei isso. Eu tenho que me modificar. Ah, errei. Mas eu já sei qual é a forma que eu tenho para me modificar. Esse é o processo contínuo que a gente tem. Esse é o processo contínuo que nós temos a oportunidade de ter a cada processo reencarnatório. Nós não vamos abreviar situações porque nós sabemos que não adianta. Nós não vamos nos exaltar para situações futuras de paraíso, de maravilhas, de situações sensacionais, porque ainda está fora do nosso alcance. Nós temos que saber lidar entre o passado e o futuro, vivendo o presente. Nós não podemos viver só o passado, os nossos erros, as nossas dificuldades, porque aí é onde entra a depressão. Nós não podemos viver o futuro, porque assim a gente fica muito ansioso. A gente equilibrando esse pêndulo, a gente consegue encarar de uma maneira mais realista, mais racional, de uma forma diferente, tudo aquilo que é nos colocado à prova. Não é assim que funciona? Recentemente eu estava lendo um livro, ainda continuo lendo ele, que faz uma reflexão sobre Memórias do Suicida, porque a gente viveu agora, recentemente, o Setembro Amarelo. E tem uma passagem muito interessante que remete a essa parte que nós lemos, porque ele faz um embasamento sobre o capítulo 5 do Evangelho, né?
E aí nós temos uma frase atribuída a um ex-presidente da Federação Espírita aqui do Rio Grande do Sul, o Jason de Camargo, que diz o seguinte: o sofrimento é necessário até que tenhamos consciência de que ele, o sofrimento, é desnecessário. É uma frase simples, mas é uma frase verdadeira. Por que nós precisamos sofrer? Por que nós escolhemos sofrer? Por que as aflições são necessárias? Porque ainda a gente não compreendeu o verdadeiro significado da nossa existência. Porque a gente ainda não conseguiu compreender as várias parábolas do nosso mestre. Porque ainda a gente não conseguiu botar em prática, em tempo integral, amarmos uns aos outros como eu preciso me amar. Quando nós conseguirmos lidar com tudo isso de forma diferente, possivelmente nós vamos atingir, né, a situação de mudança desse planeta. Mas a própria Terra continua em movimento. A própria Terra não parou em nenhum momento. A própria Terra se renovou continuamente nesse processo. Todos nós estamos nos renovando a todos os momentos. Quer nas tempestades, quer nas queimadas, quer nas erupções, quer nos maremotos, terremotos, vendavais. Ainda assim, após a passagem dessas situações, a própria Terra se renova, gera nova vida, fortalece em si a existência daqueles que ali estão. Essa é a oportunidade que a gente tem, meus irmãos. Essa é a oportunidade que nós somos convidados diariamente a executar. Enfrentar os desafios, as aflições, as provas, e delas tentar aproveitar o máximo e crescermos. Não vamos desperdiçar nossos tempos. Não vamos desperdiçar as nossas oportunidades. Vamos angariar parceiros de jornada. Vamos conquistar parceiros de jornada para que essa jornada se torne um pouco mais leve. É isso que nós precisamos fazer. Essa construção social de novos amigos, de amigos que possam nos amparar, nos dar força, compreensão a cada desafio novo que nos acomete. Nós não estamos sozinhos, estamos todos conectados, espiritualmente, virtualmente por essa tecnologia, mas principalmente com Deus, através das nossas preces, mas precisamos nos movimentar. Esse é o convite que fica. A gente precisa seguir em frente, de cabeça erguida, agradecer, sim, agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Esse é o convite que fica. Que fiquemos bem. Assim seja. Ajudemos o nosso grupo a continuar nos ajudando. Campanha para a manutenção do grupo. Participe acessando o nosso site